Olá, gente. Eu sou a professora Elimara, eu trabalho na rede CEMED. De manhã eu trabalho na Escola Municipal Engenheiro João Braga, dou aula para uma turma de 4º ano. E à tarde eu dou aula para uma turma de 5º ano na Escola Professora Rita de Cássia. E eu estou aqui para tentar ajudar os pais que estão agora nesse momento, né, ajudando os filhos com as atividades que estão sendo passadas pela TV Encontro das Águas e pelo YouTube, a aula em casa, tá? E então essa aqui é uma forma que eu encontrei de ajudar vocês. E eu queria mostrar agora nesse primeiro momento, gente, para vocês, um dado bem interessante para vocês entenderem no primeiro momento como é que se dá o ensino na vida escolar do aluno, quando ele começa aqui no primeiro ano até chegar no ensino médio. Tá? Eu vou falar de uma forma bem rápida aqui, para que vocês possam entender que os alunos, qualquer aluno, né, nós que já estudamos, já passamos por isso também, na nossa vida escolar, a gente percorre aqui esse período de 12 anos. Você entra aqui no primeiro ano com a idade de 6 anos, passa pelo ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, depois ingressa no ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, até chegar no ensino médio, que são mais 3 anos, né? Somando tudo isso, a vida escolar de um aluno, tirando a educação infantil, ele vai passar esse período aqui, olha, de 12 anos na escola, para desenvolver certas competências e habilidades, né? E vejam só como é interessante. Na matemática, ele vai passar todo esse período aqui e só vai precisar estudar, gente, esses 4 eixos que estão aqui, tá? Coloquei aqui para tentar explicar de uma maneira bem simples para vocês. Então, aqui nesse primeiro eixo aqui, o aluno ele vai estudar os números e as operações, tá? Aqui ele vai conhecer durante todo esse período aqui, olha, tá? Eu não estou falando somente aqui da educação fundamental 1, é a vida escolar dele. Então aqui ele vai aprender sobre os números e as operações. Aqui nesse segundo eixo, ele vai aprender tudo sobre geometria, né, espaço e forma. Aqui, grandezas e medidas. E o último, que é o 4, ele vai estudar sobre gráficos, vai aprender a fazer gráficos e tabelas. Então, desde que o aluno entra aqui no ensino fundamental 1, no primeiro aninho, ele só vai estudar esses 4 eixos. Então, eu coloquei isso aqui para vocês perceberem que o ensino da matemática, ele está estruturado assim de uma forma que não é difícil do aluno aprender, tá? Desde que ele não pule nenhuma etapa, ele vai conseguir desenvolver bem a vida escolar dele. E aí eu vou colocar aqui um exemplo bem simples para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando passar para vocês aqui. Que o que ele estuda aqui, ó, nesse eixo, números e operações, ele vai estudar em todas essas 3 etapas da vida dele, até ele chegar na faculdade. Chegou na faculdade, ele vai continuar estudando isso dependendo da carreira que ele vai seguir, né? Se ele, de repente, optar por ser engenheiro civil, vai fazer uma faculdade de engenharia, ele vai continuar estudando isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui bem simples para vocês. Aqui no ensino fundamental 1, ele está dividido dessa forma aqui, ó. A criança, ela vai ter um desenvolvimento aqui, do 1º ao 3º ano, tá? Vai aprender algumas
competências aqui referente a esse primeiro eixo aqui, números e operações, que é contar e fazer as 4 operações. Aqui no quarto e quinto ano, ela continua avançando nos estudos dela. Continua trabalhando com esse mesmo eixo aqui, tá? Chegou aqui no Ensino Fundamental 2, ela vai continuar estudando o mesmo assunto, só que sempre, cada fase dessa aqui vai aumentando a complexidade, mas o assunto, o eixo é o mesmo, os conteúdos vão mudando, mas um depende do outro para a criança ir avançando, para ela poder ter sucesso na vida escolar dela. Então, eu vou colocar aqui um exemplo bem simples de uma operação, tá? Que é a adição. Então, eu vou colocar aqui, ó. Básico mesmo, só para você entender o que eu estou querendo que vocês entendam. Então, vejam bem. Aqui eu tenho a operação, né, de adição. Então, 2 mais 3, 5. Então, a criança começa aqui no primeiro aninho, né, aprendendo a fazer essa operação apenas com uma ordem. Ela partiu já para o segundo ano, então ela já vai avançando e aqui ela já vai aprender tanto a operação matemática, aqui de adição, como a prova real, tá? Então, aqui ela já vai aprender a prova real. E o que é a prova real? É para verificar se essa conta está correta. Deixa eu colocar mais aqui embaixo. Então, aqui. Então, para verificar se essa conta está certa, você vai fazer a prova real. O que você faz? Você pega aqui o total, né? Coloca aqui para cima, coloca a parcela aqui, e aí você vai trocar o quê? O sinal. Aqui é adição, aqui vai passar a ser subtração. Então, você troca o sinal do mais pelo menos, para verificar se essa conta aqui está correta, né? É isso que a criança vai aprender aqui nesse decorrer de tempo aqui, do primeiro ao terceiro ano. Então, vamos lá. 5 menos 3, 2. Para eu saber se a minha conta está correta, o meu resultado tem que dar igual à minha primeira parcela, né? Então, vejam que é o mesmo resultado, então a minha conta está correta. Então, isso aqui eles irão desenvolver essas habilidades aqui. Chegando aqui, no quarto e quinto ano, ele já vai ver um novo conteúdo. Que conteúdo é esse? Valor desconhecido, tá? Então, aqui, o valor desconhecido. Aqui vai começar a aparecer, gente, contas já com um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu vou colocar aqui o exemplo. Triângulo, né, vai aparecer o valor desconhecido. O valor desconhecido está representado aqui por essa forma geométrica aqui, que é um triângulo. Então, aqui nós temos triângulo mais 3 é igual a 5. O que essa operação aqui está pedindo? Está pedindo para o aluno descobrir qual é o número que está aqui, ó, por trás desse valor desconhecido, que no caso aqui está sendo representado por esse desenho aqui, que é uma figura geométrica. Aí o aluno, ele já adquiriu essa habilidade aqui de fazer essa conta, ele vai avançar para uma atividade mais complexa. Aqui já vai entrar o quê? Uma fórmula para ele poder encontrar esse resultado, tá? Que vai ser assim, repete-se o triângulo, coloca-se o sinal de igualdade, né? Igual a quanto? A 5. E aí você vai fazer o quê? Você vai trocar o sinal aqui do mais
pelo menos. Tá? Então, ficou aqui, olha, triângulo é igual a 5 menos 3. E aí, vamos resolver a operação aqui. 5 menos 3 é igual a 2. Então, percebam aqui que o resultado que deu aqui foi justamente igual à prova real, tá? Dessa primeira continha aqui que nós fizemos, tá? Então, o aluno continua prosseguindo nos seus estudos. Agora, vamos lá para a equação do primeiro grau, né? Que é a base. Para você entender a equação do primeiro grau, gente, você precisa ter passado por toda essa base aqui da matemática. Então, vamos lá. Quando o aluno chega aqui no 7º, 8º ano, aí ele vai se deparar com a operação matemática, né, chamada de equação do primeiro grau. E aqui vai entrar as incógnitas. E o que são essas incógnitas? São operações que são compostas tanto de números como letras. E aí, é nesse momento que o aluno ele começa a ter dificuldade, né? Aparece uma equação assim, x mais 3 é igual a 5. Aquele aluno que não teve uma base, né, na vida escolar dele, ele vai sentir muita dificuldade quando ele se depara, ele já entra em pânico, porque ele vai olhar aqui e vai dizer, poxa, mas a professora não me ensinou a fazer conta com letra, eu não sei quanto é que vale x. Mas se ele teve a vida dele escolar bem desenvolvida, ele não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Então, lembra aqui da fórmula? Para que o aluno aprendeu essa fórmula aqui no valor desconhecido, nessa etapa? Porque ele vai precisar nas próximas etapas dos estudos dele. Então, vamos lá. Ele já aprendeu aqui. Quando o professor for explicar para ele o que é uma equação do primeiro grau, ele vai entender e não vai ter dificuldade nenhuma. Então, ele vai repetir aqui, ó, x, coloca o sinal de igualdade, x é igual a 5, troca-se o sinal, mais passa a ser menos. E agora ele vai resolver a questão aqui. 5 menos 3, 2. Então, qual é o valor de x? 2. Então, percebam como a estrutura da matemática, quando eu falei para vocês lá no início que o que ele estudar aqui, ele vai dar a vida toda, aqui no ensino médio, ele vai continuar avançando e os conteúdos vão aparecendo com mais complexidade, tá? Então, gente, resumindo, a forma como eu vou trabalhar com vocês, né, que eu pretendo fazer, é exatamente isso. Eu vou trabalhar os eixos, tá? Eu não vou estar focando muito em conteúdo, porque o importante é vocês aprenderem por que o aluno, por que os filhos de vocês precisam aprender isso, tá? E entender que a matemática, ela é muito fácil, porque você pensa comigo, o aluno ele vai ter 12 anos da vida dele para desenvolver essas competências aqui, olha. Ele vai ter que aprender os números e fazer as operações. Geometria. Eu vou explicar para vocês como o conceito aqui de geometria nas próximas aulas. Grandezas e medidas, gráficos e tabelas. Gente, é muito tempo para a gente aprender pouca coisa, não é verdade? Então, se a gente começar a pensar dessa maneira, né, que a gente não pode pensar na quantidade de conteúdo, e sim somente nesses 4 eixos aqui, porque o aluno, se ele aqui na vida escolar dele aqui, do 1º ao 5º ano, se ele aprender esses 4 eixos aqui, saber desenvolver isso, ele não vai ter dificuldade nenhuma, tá? E é isso que eu quero, tá, passar para vocês, pais, nesse momento, tá? É a minha contribuição
vai ser dessa forma, tá? Eu não vou estar dando aqui aula com os conteúdos, mas sim eu vou estar passando reforço, dicas, tá? Para vocês ajudarem aí os nossos alunos em casa, tá bom?